E aí, aqui quem fala é a Montanha, e hoje vamos falar sobre A Entidade. Brotei, Souza aqui. Oi, aqui é a Micaela. Tô na área, Davi Oleg na voz. Esse episódio possui spoilers. Caso não tenha assistido ainda, o aviso foi dado. Oi, gente. Então, hoje a gente vai começar o episódio especial de Halloween. E eu que escolhi esse filme que se chama A Entidade. O filme conta a história de um escritor que já foi muito famoso por escrever um best-seller sobre crimes sem explicação, mas está em um bom tempo sem placar um sucesso. Aí ele vai numa casa que aconteceu um crime, porque ele quer escrever um outro livro de sucesso, só que começa a acontecer coisas estranhas dentro dessa casa. Ai, meu Deus, o que é isso? Que criatura é essa? Ai, parece um bicho. Ai, acho que ele quer comer meu cu. Então, sobre o que eu acho do filme, é que ele é muito bom porque ele é uma história de terror que faz você ficar assustado. Não sei se todos concordam comigo, mas no caso eu gosto de filmes de história de assombração, né? Então esse filme, pra mim, quando eu vi, eu terminei o filme com uma sensação muito estranha, tipo, muito pesada, porque a história pra mim assustou bastante. E esse tipo de filme que ficou com um sentimento pesado foi esse filme e Hereditário. E aí eu quis contar a história da entidade porque ele é mais antigo e foi o que mais me marcou na época. E por isso que eu gosto tanto desse filme e quis falar um pouco mais sobre ele. Eu gosto disso! Então, na minha opinião, eu acho ele também um filme muito bom, cara, porque ele tem uma construção de clima excelente. Ele sabe fazer muito bem esse clima de incômodo dos filmes snuff, né? Porque quando ele vai pra essa casa nova, ele encontra lá uns filmes estranhos no sótão dele, e todos esses filmes mostram assassinatos que aconteceram realmente. Inclusive do caso que ele estava investigando, que era de uma família que foi enforcada numa árvore pra casa que ele se mudou, né? Porra! Então, na minha opinião, o diretor ele conseguiu fazer muito bem esse clima de tensão o tempo todo no filme, e você acaba ficando também bem impactado com as cenas de assassinato, né, que acontece durante o filme. E eu também acho que toda essa sensação, né, te deixa com o tempo todo aflito, querendo saber o que vai acontecer no final, o que vai... Por que tudo aquilo tá acontecendo, entendeu? Se aquilo no final realmente é um espírito, se é um assassino, entendeu? E porque a princípio a gente acha que é um assassino que matou todo mundo, mas só que vendo o filme a gente vê que não é bem assim, é uma entidade, né? E também que esse filme tem vários jumpscares, né? E eu acho que também os jumpscares dele não são muito apelativos. Eles são aqueles jumpscares barulhentos, né? Que pega, joga o olho lá no alto pra você tomar um susto, mas só que eles souberam construir bem, entendeu? Não fica aquele jumpscare muito forçado. Tem alguns que são forçados sim, mas a maioria deles você consegue ver de boa, entendeu? E não é aquela parada muito forçação de barra. É mentira! Eu gostei do filme, tá ligado? Por mais que eu tenha também dormido nos 20 minutos iniciais e achado graça na maior parte do tempo, eu achei um filme maneiro. Cara, eu achei o filme legal, e, tipo, é um filme que eu já gostava, porque como a Micaela falou, um filme antigo, eu vi quando era pequeno. Eu lembro quando eu vi pequeno, eu também fiquei muito assustado, mas hoje em dia, revendo o filme, ele tem realmente um ar de estranheza, acho que não é nem de terror, assim, é uma estranheza, tu fica achando que toda hora alguma coisa vai acontecer e não acontece. Isso apontou no mesmo comentário do Kai sobre achar que é um assassino e tal, que a princípio o personagem ele acha que é isso, né? Que é uma forma lógica de raciocinar o que estava acontecendo, o desaparecimento das crianças, as mortes e tal. Sendo que a gente não pensa que é um assassino por causa do título do filme, né? Porque, pô, é a entidade. Ah, agora eu entendi! Mas o filme ele é muito bom. Tem algumas coisas que agora revendo, né? Tipo, como não é a primeira vez que eu vejo, na primeira vez isso passa despercebido. Mas a segunda vez agora que eu vi tem muita situação, mas isso já é normal dos filmes de terror,
que é muito forçada. Tipo, por exemplo, tem um policial que ajuda o personagem principal, que agora me fugiu o nome, o escritor. E, literalmente, o policial é chamado de policial fulano de tal. Tipo, não lembro de falar o nome dele. Eu lembro do policial querer ajudar. Não fala o nome dele, mano. É só policial fulano de tal. Sim, o próprio filme ele é meio que sacaneia, falando tipo assim, só o policial fulano de tal, entendeu? Não tem nome. Tem algumas coisinhas. Até quando ele liga no final pro cara, tá lá o nome salvo, né? Policial fulano de tal. Caralho. Então, esses pequenos detalhes da primeira vez que tu vê, meio que passa despercebido. Pelo menos eu, quando era mais novo, não percebi. E eu acho que hoje em dia, se eu visse a primeira vez, tipo, nunca tivesse visto, ia passar despercebido também. Mas eu revendo, eu vi essas piadinhas, né, essas coisinhas, que eu achei, tipo assim, cara, porque tem muita coisa em filme de terror que já é naturalmente forçada. O filme, ele aceita isso e coloca lá, por exemplo, a família vai, no caso, o cara leva a família para se mudar para uma casa onde teve os assassinatos. E aí a esposa, logo no início do filme, fala assim, você não vai me dizer que nessa casa foi onde teve um assassinato. E aí, tipo, ele ia falar, aí ela falou assim, se for, não me diz. Aí ele fala que não. Sendo que, tipo, mano, isso é muito padrão de terror, de filme de terror, sabe? Mas o filme é muito legal. Dessa fala que tu falou, né, do negócio, não é nem isso. Ela chega pra ele assim, a gente por acaso não tá vivendo numa casa a 2 quarteirões de um assassinato, né? Aí ele, não. Não é 2 quarteirões. Tanto que mais pra frente tem até um diálogo na hora que eles estão discutindo, né? Que ele fala isso. Sim. Não, realmente não estamos a 2 quarteirões da casa, estamos na casa. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Chega até ser uma piadinha sem graça. Tipo essa brincadeirinha, sabe? E, tipo, pra mim não entra muito na minha cabeça que, tipo assim, tem algumas coisas, como eu falei, algumas coisas são meio forçadas. Por exemplo, o escritor que fala sobre assassinatos misteriosos e tal, só que ele, tipo, beleza, pra criatividade dele, ele tá próximo ali do ocorrido, é ok. Só que o filme todo ele faz um trabalho de investigação mesmo, não, tipo, querendo fazer uma coisa criativa, mas sim, tipo, querer resolver o caso. O que eu achei meio viajado, porém aceitável para a premissa da história. Agora, o que eu queria falar, a gente falou de jumpscare, e sobre esse ar de estranheza, eu acho que o jumpscare acho que foi o de menos, o que me incomodou menos. Tem cenas que não tem jumpscare, mas que tu fica muito incomodado, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, os fantasmas das crianças que aparecem, você não sabe se elas só estão querendo alertar a família para eles saírem de lá, ou se os fantasmas estão, tipo, cagando, eles só querem que eles fiquem ali também, que eles já sabem o que vai acontecer e tal. Então, tipo, eu lembro de uma cena específica que eu fiquei muito incomodado, que ela praticamente não tem som. É só o cara vindo no corredor, e aí, tipo, os fantasmas vão aparecendo no fundo, assim, tipo, e começam a correr perto dele, pular, e ele nem tá vendo. Tá cego, filho da puta! Mano, isso daí me incomodou muito, o filme é muito maneiro. Acho que o que dá mais medo também é porque são crianças que matam, não são adultos, né? E aí, como a gente vê a criança com uma imagem de inocente, ver que elas são as assassinas é o que dá mais medo. Dá mais desconforto, né? Sim. E as cenas das mortes são bem pesadas também, né? Sim, pra mim a morte mais pesada é a do aparador de grama. Sim, Nossa, só de pensar, cara, eu fico, meu Deus, socorro. Fico muito nervosa. Eu acho que não é nem tão sinistro. É por causa eu do esporro que dá. Ah, mas eu fico imaginando a pessoa sendo triturada. Esse negócio de triturada, assim, cara, me dá muito nervoso. Sério, eu por acho que essa cena ela é longa, né? Tipo, um silêncio como você não... Sim. Fica mais tempo cortando a grama e do nada mó esporro do caralho. Essa, por exemplo, é um jumpscare meio forçado. Porque se fosse sem som, nem assustaria tanto. Mas só que só de você... Tipo, tá sem som nenhum. Minha nossa! É claro que todo mundo vai ficar com medo. E a cena prolongada dá uma agonia também, né? Nem pra botar uma musiquinha ou som de aparando a grama, tá ligado? Sabe, eu acho uma puta falta de sacanagem com o pessoal aqui que tá passando mal. Uma parada também que você vendo novamente o filme, você percebe é que o filme, você vendo pela primeira vez, ele realmente é muito bom. Porque, como eu disse, ele tem uma construção de clima muito boa. Mas só que, como ele é muito voltado para esses jumpscares e também para a história, quando você vê ele novamente, o fator replay dele não é muito bom. Porque ele, até onde eu percebi, não tem muitos easter eggs para você ficar caçando.
Entendeu? Então você vê o filme muitos filmes, tipo, você vê o filme novamente exatamente pra poder você perceber, caraca, tava tudo ali, só eu que não percebi, entendeu? Só eu que não juntei as peças. Esse filme ele não tem muito disso. Ele, ao mesmo tempo que ele vai entregando, ele vai mostrando, né, tudo. Ele faz no tempo dele, né? Foi o que ela disse. Sim, ele faz tudo no tempo e não tem muita coisa extra também. Então, quando você vai ver ele novamente, acaba que o fator replay não é muito bom. Não, eu só falar que nesse fator replay, acho que a única coisa que dá pra você pegar mais essas piadinhas dentro do filme, que acho que da primeira vez você não pega tanto, né? No geral, na história, assim, não muda muita coisa, não. Eu ia falar que, tipo assim, se você gosta bastante do filme, gosta de uma história de terror, é bom pra você assistir de novo. Mas vai sabendo que você, tipo, vai pegar todos os jumpscares que você já, quando você assiste a primeira vez, não tem mais o mesmo impacto, né? Você não fica com medo. É só se você, tipo assim, gosta, tipo, eu gosto muito de história de terror, quero assistir um filme que eu já vi, aí você pode ver esse filme que é um bom filme pra você rever. É um filme de terror que realmente faz jus ao terror que a gente espera, né? Tipo, Sim. Não é um terror tão zoado, assim. É um terror que você consegue ver, consegue ficar preocupado, apesar de você, quem já viu, ficar ainda meio desconfortável. Porque eu já tinha visto e ainda assim fiquei desconfortável. Então, eu acho que a função do filme aconteceu. Ai, gente, que é isso? Ai, tô com medo, tô ouvindo sons. Eu também vou falar um pouco sobre a lenda, sobre o filme, né? Pra quem assiste o filme ficar com medo, a lenda não é baseada nos fatos reais, ela foi inventada. Um dos escritores que fez o filme, ele escreveu a história baseada num terror noturno que ele teve, como é que se chama, né? Nos Estados Unidos é terror noturno, que é pesadelo. Ai, gente, é o bicho, não vou aguentar. Ai, tô com medo. Aí ele escreveu sobre o pesadelo dele, que era uma família que morria enforcada. E daí ele foi e meio que escreveu a história em cima disso, criando uma entidade, também criando uma mitologia sobre isso. Não, porque eu também fui dar uma pesquisada, né, sobre a entidade, porque eu achava que muitos filmes são baseados em entidades reais, né? E acaba que ela não existe, entendeu? Ela foi criada pro próprio filme. Aí, só que eu acho que o cara tinha que ter escolhido um outro visual, né? Porque, porra, ficou muito igual o guitarrista do Slipknot. Exatamente. É a primeira coisa que conhece Slipknot repara nisso. Que a semelhança é gigantesca. Aí é pra gente não ouvir Slipknot, porque senão vai dar pesadelo. Não é nada. É muito engraçado isso, mano. Porque tu bota o olho no bicho, aí tu vê assim, caraca, mano, será que eles pagaram um direito autoral pro Slipknot usar a máscara do maluco? Que é muito igual, mano. Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Uma parada também que eu acho maneiro, que revendo esse filme eu percebi, já fala no filme, né, isso o tempo todo, só que eu nunca parei muito pra prestar atenção, mas é que a entidade, né, criada, ela vive nos filmes. Então, mesmo o personagem principal tem até uma parte que ele tenta destruir, né, os filmes e tudo mais, só que não adianta de nada, porque como a entidade vive nos filmes, então os filmes são uma parte dela. Não tem como você simplesmente matar uma entidade assim, né? A única forma de realmente destruir é mostrada no segundo filme, que é você destruindo a casa pra outras famílias não se mudarem pra lá, né? Na real, ele não vive na filmagem, né? Ele vive na imagem, porque como ele é muito antigo, provavelmente nos tempos mais antigos dos primórdios, ele vivia tipo, em pinturas, em fotos, e com a tecnologia ele se transformou em imagens audiovisuais. Mas a parada de destruir ele... Eu não lembro do filme 2. Realmente, a única coisa lógica que poderia interromper é impedir que se mudem. Pelo menos o que dá a entender, eu vendo o primeiro filme novamente, é que as imagens são parte dele, entendeu? Tanto que chega no final, ele literalmente pega a garota e entra dentro do filme junto com ela. Aí, então, teoricamente... É o mundo paralelo dele, né? Sim, é como se o filme que tá rodando lá fosse ele, entendeu? É porque, tipo, a entidade, ela chama a criança mais nova, né, pra possuir. Aí ele meio que possui a criança e faz como ela se fosse uma marionete, mais ou menos. Ele usa os filmes pra poder fazer a cabeça da criança, entendeu? Forçar ela à vontade dele, né?
Sim, o que eu acho que quebra um pouco no segundo filme, né? Que o filme foi mais pra... Tipo, é aquela maldição de segundo filme. Quando muda o diretor, aí o filme ficou horrível. O problema é literalmente o que tu falou. O problema do segundo filme é sempre ser mais e maior, né? Porque é literalmente isso. O filme ele tenta sempre botar mortes mais assustadoras, mortes mais elaboradas. E acaba que não fica uma parada muito legal também. Sim, Perde o foco, né, da trama. Sim. Aí, tipo, o segundo filme virou uma máquina de susto, né? E botar a morte horrível, tipo, o filme só se baseia nisso. Só susto e mortes horríveis e esquece da história. É por isso que o filme é tão ruim. É que nem o Otávio Gá diz, que é terror de shopping center. E acho que também não precisava de ter um 2 também, né? Porque o 1 termina no final mesmo e não tem por que ter 2. Sim, é porque apesar da história... tipo, ficar algumas coisas abertas, eu acho que fecha de uma maneira satisfatória, então não precisava ter uma continuação. Se tivesse só esse filme, já seria perfeito. Aí, só que sempre é o que é money. Aí acaba estragando a história em si. Um fator que eu achei muito legal desse filme também é que o final do filme não é feliz, né? Eu acho isso muito bom quando tem um filme de terror que ele bota um final que a gente não espera, que a gente já sempre espera um final feliz e não tem. Sempre uma pessoa sobrevive pra contar a história. Sempre tem uma coisinha. Eu acho também o filme meio macabro, o final pesado, né? Porque, tipo assim, teoricamente o filme todo é o cara que se mudou pra casa pra poder fazer um livro super foda e ganhar fama novamente. Aí quando chega no final, a filha dele vai matar ele e falar, eu vou te fazer famoso novamente, entendeu? É mó pesado isso. O sonho dele é realidade, pô. Não da forma que ele queria, né? Não se preocupe, vou te fazer famoso de novo. Também falando um pouco mais sobre o segundo filme, né? Como eu disse, ele é um filme bem meia boca, então não tem muita necessidade de vocês verem ele. Só que ele dá uma continuidade direta do primeiro filme. Que aí o detetive fulano de tal, né? Ele pega e começa a queimar todas as casas para poder que tiveram assassinatos, exatamente para essa entidade parar de fazer vítimas, né? Então, aí a linha principal é seguindo o detetive fulano de tal. Então continua com ele na sequência? Sim, ele continua. virou o principal dos principais. Maneiro. Só que o problema é que, tipo assim, ele não é um excelente ator, né? Então, botar o protagonismo pra ele acabou pesando pra caramba, porque ele é um personagem, tipo assim, meio chatinho, né? E você ficar acompanhando ele é chato ele também. É meio canastrão, né? Meio canastrão demais. O canastrão. E aí também tem uma nova família, né, que é colocada pra poder acontecer as paradas da entidade, e também foca muito mais na presença da criança. Tipo assim, como é que os espíritos ficam fazendo a cabeça da criança pra ela fazer todas aquelas merdas, né? No final de tudo. Só que também a criança é meia boca, o detetive é meia boca. Aí o filme mesmo ele só se vende com as mortes elaboradas. Então é aquela parada que... Até a nota dele, tu vai ver a nota dele é 13, porra. Dá pra sacar que o filme não é lá essas então é um bom filme, pô. É um bom filme, né? 13? Pô. Agora eu quero ver, mano. Sabendo que é essa nota. E também estraga aqui, tipo assim, a magia das crianças lá. Porque, por exemplo, no primeiro filme parece que eles são possuídos. Aí no segundo filme é mais tipo assim, eles veem as mortes e vão querer matar os pais. Tipo, nada a ver, você ia querer fugir também, não é querer matar os pais. É verdade. Quer dizer, às vezes não. No segundo filme ele meio que mostra que, em teoria, eles não são obrigados, eles são só manipulados, né? Sim. E aí acaba que você fica meio assim, disso todo. Caio, quantos cachorro-quente especial você dá pra esse filme? Então, a minha nota, eu vou considerar só o primeiro filme. O segundo filme, a gente só falou por alto aqui mesmo, só pra lembrar que ele existe, né? Mas então, a minha nota pro primeiro filme é 4... Vou dar 4.
Porque, como eu disse, a construção dele eu acho muito boa. Os jumpscares, você vê na primeira vez, eles são efetivos, entendeu? Não é uma coisa muito forçada. Te pega de jeito, né? Então ele é? É. E principalmente quem leva o filme nas costas é o Ethan Hawke, entendeu? Porque o cara às vezes ele faz o filme que não dá muito certo, né? A atuação dele é meio merda. Mas nesse filme aí, porra, ele se esforçou. Eu gosto dele, mano. Eu gosto da atuação dele. Por mais que não seja uma das melhores, eu curto a dele. Principalmente mudando aqui um pouco, já na recomendação, no filme Dia de Treinamento, com Denzel Washington. Esse eu nunca cheguei a ver, não. Eu não lembro de ter visto. Então, ele leva o filme nas costas, então... eu considero esse daí um dos melhores filmes de terror que eu já assisti. Principalmente porque a primeira vez que eu vi ele me impressionou bastante. Então eu dou 4 cachorro-quentes especiais pra ele e eu acho bem merecido. E você, Davi, dá quanto? Eu acho que eu vou dar também 4 hot dogs. Que por mais que não seja um dos meus gêneros favoritos, como filme, acho que pro gênero de terror é um bom filme, tá ligado? Ele peca nesse aspecto, que eu já discordo um pouco do Montanha. Eu acho que ele tem jumpscare demais, tá ligado? Mas alguns que tem ali são bem construídos, bem postos na trama pra dar aquele frisson, né? Dar aquela imersão e medo no acompanhamento. Mas eu gosto. Gosto não, eu gostei. E você, Souza, dá quantos cachorro-quente? Cara, pra entidade, como os meninos também falaram, eu também vou dar 4 cachorro-quentes especiais, porque é um filme muito bom, tipo, é um terror, e não tem como dizer que deixa a desejar, ele é bem construído. O primeiro, porque o 2 é tão esquecível que eu nem lembro dele, eu já devo ter visto, mas agora o 1 é muito bom, tem todo aquele ar macabro que a gente espera, e os personagens, como eu falei, tem algumas coisas que são engraçadinhas pra quem já viu a primeira vez e tá com vontade de ver agora por causa do Halloween, quer ver um filme de terror, rever esse filme é legal, porque você vai pegar essas piadinhas. E é isso, não tem muito o que falar não, o filme é bom, recomendo. E foi muito bom pra mim também ter revisto ele, porque era um filme que eu lembrava da infância, mas não lembrava dele todo. Tipo, muitas cenas eu não lembrava, eu lembrava da história. Então rever ele foi bem legal. Então eu dou 4 cachorro-quentes e meio, porque só pelo fato de assistir, quando você vai assistir novamente, não dá tanto medo assim, e você tá vendo mais pela história em si. Porque como você já sabe o que vai acontecer, então você já sabe quando vai acontecer os jumpscares. Então aí meio que estraga o clima do filme. Mas a história é muito boa e por isso que eu tô recomendando aqui no podcast. E é isso. Quem quiser assistir o filme tá na Amazon Prime. 1 e o 2. 1 e o 2. Então é isso, pessoal. Segue a gente lá no nosso Instagram, @cachorroquenteespecial. E para todas as outras plataformas também. Segue a gente no Twitter lá. Também a gente tá no Spotify e todas as outras plataformas principais. Só buscar a gente aí que a gente. Você vai conseguir escutar a gente, né? YouTube também. E é isso. E é isso, pessoal. Até a próxima, né? Até a próxima aí. Aí na terça-feira a gente tá de volta. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, galera do mal. Valeu. Valeu. Até a próxima. Tchau, gente. Cuidado com os seus espelhos. Virou espelhos do medo? Virou espelhos do medo.